Que agora a gente vai com as previsões astrológicas. Que prazer, Leni, te conhecer pessoalmente. Eu vi você sentadinha ali, não consegui ir lá te dar um beijo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Muito obrigada. Eu te acompanhava pela televisão, sabia? Que bom, eu também. Quando eu era telespectadora da Mulheres, sim, eu ficava assistindo você aqui falar de astrologia. Pois é, faz um pouco de tempo, mas o prazer é imenso. Que prazer, mas de imenso, verdade. Imenso mesmo. Esse sol que você está usando tem a ver com esse ano, não? Esse sol, ele é a minha marca registrada porque eu tenho lua em Leão. Uau. Então eu preciso de uma energia maior para lidar com as pessoas do meu cotidiano. Sem dúvida. Então é uma energia, o que nós temos hoje, Regina, é a energia do Marte, que nos acompanhará durante o ano de 2019 e que influenciará todos nós indistintamente. De maneira geral, dá para falar alguma coisa assim dos astros para este ano de 2019? Sim, o Marte é um planeta muito poderoso. É um planeta que estabelece ação, objetividade, dinamismo, autoconfiança, liderança, mas ao mesmo tempo ele pede para as pessoas olharem um pouco mais onde está o seu lado mais nervoso, mais agressivo, mais impulsivo. É um desafio, hein? É, porque assim, Marte normalmente é provocador. Ele gera uma energia muito intensa em nós. E todos nós temos um Marte em algum setor da nossa vida. Tá. E é onde ele será potencializado esse ano. Tá. Então, cada um vai desenvolver esse lado Marte de acordo com as suas bagagens, inclusive, né? E algumas bagagens são danificadas. Aquelas que a gente traz, muitas vezes, que não sabemos trabalhar. Eu costumo dizer que Marte é aquele que faz a gente apagar incêndio com gasolina. Ui! É. E aí isso tem que haver muito cuidado, porque senão nós nos transformamos em combativos, em austeros, em impositivos. E naturalmente, não é legal em excesso. Não né? é legal. Nem nada em excesso é legal. Eu digo que até amor é complicado quando ele vem com uma bagagem de excesso. Tem toda a razão. E Marte, ele tem uma condição muito forte, porque ele é o deus da guerra, ele é a cabeça. É a nossa cabeça. Então, tudo que está na nossa cabeça funciona de uma forma ou analítica, ou reflexiva, ou de consciência, mas também de imperiosidade, de autoritarismo, né? Então, o Marte, ele é o grande impulso para que realizemos as nossas necessidades, né? Mas, ao mesmo tempo, ele pede, ele grita para dizer assim, puxa o freio de mão. Para, né? Para um pouco. Tenta manter, acima de tudo, aquilo que você tem de mais altivo e mais confiante para promover as suas realizações, né? A gente estava com o mapa astral aqui, que a gente acabou nem falando. Tinha alguma coisa a ver aquela imagem? Aquela imagem, ela é o mapa dessa semana, ele é o mapa dessa semana, né? Que começa dia 7 de janeiro. Hoje. E vai até o dia 14 de janeiro, onde cada signo tem a sua compreensão astrológica, né? Nós estamos, inclusive, com Marte em Áries nesse momento. Isso significa o quê? Que o ariano, ele precisa ser muito cauteloso nas relações. Tá. Ele precisa ser muito prudente, inclusive, para não desafiar quem está ao seu redor, impondo atitudes mais severas. Então, ele vai precisar conter. Eu costumo dizer que colocar a língua no céu da boca é a coisa mais importante para você não expressar de maneira agressiva determinados sentimentos. E o Áries, ele está tendo atitudes que podem provocar esse tipo de sentimento. Então essa já é a previsão dessa semana para Áries. Exatamente. E a semana reserva o quê para quem é de touro? Para o touro, ele vai planejar melhor a vida dele. Isso é bom. É muito bom. Por quê? Porque o touro é terráqueo. Touro, ele quer solidez, ele quer estrutura. E como ele está vivenciando hoje um momento de projetar as coisas mais adiante, então ele sente que ele precisa trabalhar melhor as conquistas, a prosperidade, o progresso, mas acima de tudo o prazer que a vida traz para ele. Não é só a busca da solidez material, mas é a necessidade de entender o que ele vai incluir para atingir esses propósitos. O meu trabalho tem que ter prazer, as minhas relações têm que ter prazer. Então é nesse contexto
que o taurino vai estar planejando, arquitetando melhor os projetos dele em médio e longo prazo. Perfeito. A semana para quem é do signo de Gêmeos. Gêmeos precisa trabalhar a comunicação de maneira inteligente. Mas Gêmeos já não é o signo da comunicação? Exato. Mas às vezes o geminiano ele tem uma impulsividade verbal, uma urgência, uma ansiedade de querer viver tudo aquilo ao mesmo tempo. Ele atropela muitas vezes a comunicação em detrimento a essa preocupação de querer chegar a um lugar mais rápido. Então, assim, os propósitos do geminiano poderão ser conquistados na medida em que elaborar os próprios interesses. Então, ele vai ser visto como uma pessoa articulada, desenvolta, habilidosa, persuasiva e com uma direção. Então, ele vai entender que a inteligência emocional é o grande mérito do momento dele. Tá, então esse é o desafio da semana. Sim, é o desafio da semana. E quem é do signo de Câncer? O signo de Câncer, ele vai romper algumas regras e vai priorizar o trabalho confiando nele mesmo. Então, assim, a autoconfiança, o reconhecimento, a valorização, a tomada de consciência do que ele é e do que o mundo vai favorecer a ele em relação ao retorno do que ele projetar. E é como se ele estivesse rasgando algumas coisas que ele não quer mais para a vida dele, até mesmo no âmbito profissional. Mas é uma vivência difícil, então, hein, Leni? É uma experiência difícil. Eu, como sou canceriana, eu sei... Ah, tá canceriana? Quanto é complicado desfazer algumas questões... Muito difícil. ...que são muito arraigadas na nossa vida. Como é difícil, por exemplo, definir que alguma pessoa da nossa família, naquele momento, não pode participar do nosso convívio. É doloroso, mas é necessário e esse é um período em que a vida vai transitar para que o trabalho do canceriano seja feito com muita exatidão, com muita eficiência e com uma confiança muito grande nele mesmo. Tá, e a semana para quem é do signo de Leão, signo da minha filha? O Leão, ele vai estar amparado pelos amigos, pelo lado social, pela inteligência de se relacionar com vários tipos de pessoas e se privilegiar com esse trânsito gostoso que é a convivência com pessoas de vários níveis. Então ele vai estar assediando, motivando, ele vai estar feliz, ele vai estar comprometido com as relações de modo geral. Uma semana maravilhosa, muito então. Boa, muito para boa. Leoninas e leoninos. E a semana para quem é do signo de Virgem? Virgem, sabe aquele momento em que inevitavelmente a gente tem que fazer faxina? Sim. Limpar a gaveta, jogar coisa fora, reciclar, ressignificar. Rever amizades? Rever amizades, rever o empenho exagerado em algumas atividades. Entender o que é que foi pesado nesses últimos tempos e ter uma espécie de leveza. Porque a comunicação do virginiano, ele não pode ser pesado com ele mesmo. Porque o virginiano está com uma casa com uma certa tensão. Tá em que casa? Casa 12. Que é a última? A última casa. Ixi, e ao mesmo tempo, é um momento para que ele identifique aquilo que ele não quer mais para a vida dele. Então esse é um período em que as coisas que vão ficar na vida do virginiano tem um sentido de continuidade muito legal. Muito legal. A semana para quem é do signo de Libra? Libra tem a prerrogativa de começar coisas novas, Regina. E entender que este momento ele precisa contar com ele. Entender as suas necessidades, as suas prioridades, os seus interesses e aquilo que realmente dá um sentido de resultado. Nossa. O outro terá uma importância muito grande, mas se ele não fizer jus ao que ele quer, ele pode se sentir paralisado, tenso e até cabisbaixo. Mas ele tem todas as possibilidades de entender que os valores sendo colocados em prática, ele chega onde ele quer. Leni, de maneira geral, a gente viu até Libra, o ano começa forte, intenso, né, para todos os signos? Sim, para todo mundo. Porque o ano astrológico, ele começa, Regina, em 20 de março. Sim. O ano pessoal começa no dia do aniversário de cada pessoa. Perfeito. Mas os trânsitos astrológicos, todo mundo experimenta, porque a influência da Lua, a influência de Marte, a influência de Mercúrio, acaba promovendo algumas alterações nos nossos humores, nos nossos interesses. Então, tudo isso é muito importante.
né? Então, por isso que o libriano ele vai entender o eixo dele, que ele não vai necessitar que o outro dê respaldo para ele realizar as coisas dele. Ou ele faz ou ele faz. Perfeito. Né? E a semana para quem é de Escorpião? Escorpião está no momento de organizar o lado financeiro. Sabe aquela pendência, aquela preocupação financeira? O carnezinho atrasado. O carnê atrasado, a ação que não anda, o problema do investimento que ele tanto queria. É o momento, inclusive, de entender o dinheiro como... deixa o dinheiro correr atrás de você. Deixa o dinheiro te trazer coisas boas. Mas, assim, fixar as ideias só nisso pode trazer um grande desgaste. Porque o lado material pode influenciar, inclusive, coisas muito sutis, como a criatividade, a sensibilidade e as relações mais íntimas. Então, é imprescindível, é necessário, mas não é a única fonte que rege este período para o escorpiano. A semana para quem é de Sagitário. É coisa boa! O sagitariano ele está privilegiado durante o ano todo pela influência do grande benfeitor que é Júpiter. Olha, o ano todo. O ano todo. E o que é que o sagitariano precisa entender? Ele tem uma capacidade de receber as influências positivas deste planeta como se ele tivesse, uma frase que eu inclusive usei para você num determinado momento, receber o beijo de Deus na testa, porque Júpiter é isso. Então, a habilidade de comunicação também, a inteligência de negociar, de desenvolver algumas ideias e alguns ideais serão primordiais para que o sagitariano só tenha bênçãos. Isso essa semana ou o ano, Leni? O ano todo, mas ele começa essa semana tendo o privilégio de ouvir das pessoas que ele é competente, que ele é eficiente, que ele é articulado, que ele está pronto. Então, assim, a vida vai se abrir para o sagitariano. Coisa linda. Cabe a ele entender, inclusive, os insights e usar a consciência em seu próprio favor. E não usar essa proteção como se fosse egóica. Perfeito. É ampliar, pulverizar para as pessoas. Compartilhar. Compartilhar, inclusive com irmãos, com familiares. Então é muito importante que ele entenda o poder que ele exerce na vida das pessoas mais próximas. Maravilhoso. A semana para quem é de Capricórnio. Maravilhosa. Sabe aquela sensação assim, o pesado vai ficar para trás. O Capricórnio ele está vivendo um dos momentos mais interessantes, até porque o Sol está em Capricórnio. Claro. O Sol e a Lua, e Plutão também. Toda mudança será bem-vinda. Seja a coisa mais simplória. Vou cortar o cabelo, vou pintar a unha de cor diferente, vou mudar um pouco algum hábito. É um momento tão importante, porque é como se ele estivesse tirando os móveis de lugar para ter abertura em tudo aquilo que ele fizer, tanto racionalmente quanto emocionalmente, e como se a vida estivesse fluindo para que nada fique na mesmice. É Mudança. Tudo muito gostoso. Até porque Capricórnio tem uma regência pesada, que é Saturno. Então ele vai dizer assim, esse Saturno é meu amigo, esse Saturno é meu parceiro, esse Saturno ele anda de mão dada comigo. Então vai ser muito interessante, porque qualquer mudança, por mais difícil que tenha sido, tem uma fluidez. A vida gera novos movimentos para melhor. Super legal. E a semana para quem é de Aquário? O Aquário ele precisa entender que inovar é a palavra-chave dele. Então ele não pode ficar numa posição de estagnação, de mesmice, de achar que a vida não está trazendo novas ferramentas para ele criar outros caminhos, outras possibilidades. O Aquário hoje ele tem que entender que ele tem uma energia uterina para produzir coisas magníficas. Muita criatividade. Muita criatividade, muita irreverência, muita desenvoltura, e como se tudo aquilo que ele gerasse tivesse um resultado muito positivo. Mas arrancar alguns nós, algumas contrariedades, inclusive nos relacionamentos de amizade. Olha. Ou até questões com filhos, com empregados, com patrões. Então é desafiador. É um momento desafiador, mas ele precisa entender, inclusive, o lado sombra dele em algumas relações. Mas quando isso passar, ele vai perceber que a vida flui de uma maneira muito legal.
E finalizando a semana para quem é de peixes. Peixes é o momento de tomar decisões assertivas, é o momento de usufruir das benesses da vida. É o momento de usar, inclusive, a versatilidade e aceitar tudo aquilo que vem do outro, como um aplauso, como um reconhecimento, como uma valorização e principalmente como um plantio coerente daquilo que se quer colher num curto espaço de tempo. Curto espaço de tempo. Curto espaço de tempo. O pisciano está no momento em que toda a ilusão, todo o véu que ele colocou durante um determinado tempo, ele vai descortinar, porque não interessa manter aquilo que não convém. Eu sou de peixes. Oba! Posso te dizer uma coisa legal? Dique. Rapidinho? Vou falar à vontade. Quando você começou com aquela frase, mais um pedaço, como também eu sou numerólogo, eu falei, não, eu vou fazer a análise deste troço. Me conta. Conto. E você sabe que não é apenas um chavão para chamar a atenção e agradar a criança, a adulto, a velho. O que é? É um mantra. Você está brincando. É um mantra que você criou para complementar, inclusive, aquilo que você traz na sua vida como pisciana. Se eu não me engano, é de 6 de março, é isso? 6 de março. Que é o número 11. O seu número da alma é o número 11. E o mais um pedaço é 11. Mentira. Então você está acompanhada de energias muito positivas e esse mais um pedaço, eu cheguei a ver uma entrevista sua, ele foi no momento, mas eu diria que quando a gente está com uma energia pulsante, é onde as coisas nascem de uma forma exatamente arrebatadora. Eu entendo que os desafios são igual uma tartaruga. Eu posso tropeçar na tartaruga ou fazer da tartaruga uma lira, como o deus grego Hermes fez. Ele fez da tartaruga uma lira, que era para ser uma pedra, ele fez um... Então, acho que os desafios vêm para a gente se superar, não para derrubar. Com certeza, né? Com certeza. Ai, que gostoso, Leni, olha, que papo gostoso. Bom demais. E passa tão rápido, não é? Bom ano, um luxo te receber. Luxo é a saúde que eu desejo a vocês todos. Amém. Leni Almeida é terapeuta holística. Facebook, Leni Almeida, Leni, L-E-N-Y. Leni Almeida. Instagram, @Leni Almeida Oficial. Tudo junto, e Leni com Y também no Instagram. @Leni Almeida Oficial. Telefone da Leni, 11 2024 0985. 11 2024 0985. Beijo, querida. Obrigada. Prazer. Obrigada por tudo, viu? Volte mais vezes, Beijo, tá bom? volto Até sim. a próxima.